Vejamos essa fala de Haroldo Dutra. Esse vídeo nos foi indicado por um inscrito do canal. Alguém nos comentários fez a indicação. Infelizmente eu perdi o comentário, portanto eu não lembro mais o nome da pessoa. De qualquer maneira, o título desse vídeo é A Vida no Mundo Espiritual. Vejamos o que Haroldo diz, porque eu pretendo, a partir desse trecho que vou exibir, pontuar uma diferença que é muito, muito importante entender no que diz respeito ao mundo espiritual. Vejamos o que vai ser dito. Deixa eu colocar aqui no trecho para contextualizar. Haroldo vem aqui explicando a diferença em relação ao mundo espiritual a partir da analogia da cebola. Então, há várias camadas, várias esferas. À medida que você avança nessas esferas, as esferas externas, mais externas, são maiores que as esferas internas. Essa é uma analogia que ele até comenta. Não levem isso ao pé da letra. Ele diz isso um pouco antes. Beleza, mas infelizmente muitas pessoas entendem dessa forma. Como eu aprendi com o professor Cosme Massi, a analogia ela mostra a semelhança, mas esconde a diferença. Pois bem, quando se usa essa analogia, a tendência é pensar o mundo espiritual dessa forma em razão da semelhança. Mas, como toda analogia, nós não compreendemos as diferenças. E é aí que mora o problema. Beleza? Então, esse é o contexto. As falas seguem a partir daí. Vejamos o que ele diz. Entenderam o conceito de esfera? Então, em cada planeta, você tem o núcleo, que é o planeta corporal, que é isso, que é onde está. Mas envolvendo, você tem diversas dimensões espirituais. Isso só para falar da Terra. Se eu for pegar a galáxia, se eu for pegar as constelações e o próprio universo, você não vai compreender. Então, quando os espíritos dizem assim, a criação infinita do eterno, gente, infinito não é força de expressão. Você quer saber o que é infinito? Eu vou te explicar agora aqui o que é infinito. Cozinha. Toma café, aí limpa. Aí vem o almoço, suja tudo de novo, aí limpa. Cozinha é infinito. Todo mundo entendeu agora? Não tem fim. Não tem fim. Cozinha não tem fim. Você limpou, suja tudo de novo, eternamente. O universo é infinito. Então, gente, nós precisamos de humildade. O que você está vendo é insignificante em relação ao que existe na criação. É importante nós entendermos isso. Importante. Agora eu te pergunto, quem construiu esse prédio aqui? Quem construiu esse prédio aqui? Não precisa de os nomes, não. Eu vou te dizer quem construiu. Sabe quem construiu esse prédio aqui? Espíritos encarnados. Quem construiu esse microfone? Espíritos encarnados. Quem construiu a cidade do nosso lar? Espíritos desencarnados. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Atenção para essa pergunta. Qual é que é a diferença? Atenção para essa pergunta porque, como eu falei no início, Haroldo se vale de comparações, de analogias.
e as analogias ocultam as diferenças. É exatamente isso que vamos pontuar. Mas deixa ele seguir adiante para a gente entender bem. Vamos lá. Você compra um vasinho, compra terra, compra adubo, compra uma muda, coloca lá um vasinho de salsinha, de orégano, na sua cozinha. E o espírito desencarnado não pode fazer isso? Não pode, por quê? Você proibiu? Então nós temos duas inteligências supremas agora no universo: Deus e você. Agora eu pergunto aqui: se você desencarnar, tiver a sua casinha lá, você tem vasinho? Quem tem vasinho aqui de orégano, essas coisas? Quem? Você tem? Chegar no mundo espiritual, se tiver a casinha, se tiver chance, você vai ter os vasinhos? Vai, vai. E você vai chegar na casa dela, no mundo espiritual, vai ter vasinho com orégano, com as plantinhas. O indivíduo que fabrica violão aqui, chegar no mundo espiritual, ele vai tocar o quê? O que ele vai fazer? Fabricar violão. Livro dos Médiuns. Laboratório do mundo invisível. No mundo espiritual, você manipula fluido cósmico. Não o fluido cósmico puro. O fluido cósmico que está disponível lá. Da mesma maneira que você manipula aqui. Você não manipula areia aqui? Você não manipula matéria? Você não faz cimento? Você não faz tudo com a matéria que existe aqui? E por que você não vai manipular lá? Me explica, gente. Qual que é a diferença? Vamos pontuar a partir daqui. Ele insiste. Qual é a diferença? E faz aí uma série de referências a um texto muito importante que encontra-se em O Livro dos Médiuns. Então ele fala: você vai manipular o fluido cósmico universal, os fluidos espirituais, portanto, relativos à sua natureza. Beleza. Da mesma forma que aqui você manipula o cimento. E antes ele falou: a pessoa, ela, se tiver oportunidade, vai ter o seu vasinho com a sua planta. O indivíduo que fabrica violão vai fabricar violão. Mas a diferença, já que ele fez essa pergunta, é que os processos relativos ao mundo espiritual são completamente diferentes dos nossos processos. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a forma como você se relaciona com as coisas, com os objetos, com os outros corpos no mundo material, não é a mesma forma que os espíritos se utilizam para se relacionar com as coisas próprias do mundo espiritual. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. Nós aprendemos isso lá no capítulo 14 de A Gênese. Então, voltando para as analogias que Haroldo fez em relação à planta. O vasinho de planta que alguém produza no mundo espiritual não vai se dar a partir de uma semente que germina, etc., que você vai regar com água. Nada disso é necessário para que você tenha um objeto com a aparência de planta, etc., porque essa dinâmica é a dinâmica do nosso mundo. Para você ter um violão, etc., como o Haroldo falou, não vai ser preciso serrar madeira, colar, etc., nada disso. O processo é outro, porque a dinâmica é completamente diferente. Então nós voltamos para a pergunta que Haroldo faz. Qual é a diferença? Porque ele disse: você não manipula o cimento, etc. Pois bem, de fato, os espíritos manipulam a matéria própria do mundo espiritual, que é fluídica. São os fluidos espirituais. Beleza, eles as manipulam por um processo que é outro, de maneira que nós não podemos comparar a forma como nós manipulamos as coisas aqui
com a forma como os espíritos manipulam os elementos fluídicos, as criações fluídicas do mundo espiritual. Essa manipulação se dá por um processo completamente outro. Essa é a diferença. Respondida essa questão, agora vamos matar a cobra e mostrar a cobra morta, o que é muito importante. Lá em o capítulo 14 de A Gênese, nós podemos avançar aqui em relação aos elementos fluídicos, no texto que diz o seguinte: dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, os espíritos também são fluídicos. O corpo do espírito é fluídico e o espírito vive no mundo fluídico. Pois bem, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. São para eles o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Pois bem, esses fluidos têm uma aparência tão material quanto as coisas que nós manipulamos aqui, beleza? Uma aparência. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Por processos diferentes. Então você não manipula lá a matéria própria do mundo espiritual, que é fluídica, como nós manipulamos aqui a matéria própria do mundo material, onde nós encarnamos. Beleza? Entendi essa diferença. Não podemos perder de vista isso nunca. A forma como essa manipulação é feita é diferente. Os processos são diferentes. Quando você terminar de ver esse vídeo, você vai gravar uma única ideia. Os processos são diferentes, de maneira que nós não podemos raciocinar o mundo dos espíritos da mesma forma como nós raciocinamos a dinâmica material. A dinâmica do mundo dos espíritos é outra. A forma como as coisas se relacionam, a forma como os espíritos se relacionam com as coisas, digamos assim, se dá por um processo diferente. Por mais que o espírito tenha a ilusão de ser igual aqui, mas é apenas uma ilusão em razão da sua inferioridade. Em razão da sua inferioridade. Ele acha que pega as coisas com a mão, como nós pegamos as coisas aqui com a mão. Ele acha, mas os processos são outros. Beleza? Então voltemos para a fala do Haroldo. Vejamos o que ele continua a dizer. Qual que é a diferença? Gente, e por que você não vai manipular lá? Me explica, gente. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Então nós criamos essa ideia infantil de mundo espiritual como fumacinha. Fumacinha, não tem nada. Aí o espírito fica lá flutuando na fumacinha. Ah, o que você está fazendo aí? Tô triste porque eu não estou no mundo corporal. O mundo corporal é o mundo original, então eu estou aqui na fumacinha, doido para voltar. Jura? Aí eu vou te perguntar. A pessoa escreveu o livro aqui. Escreveu. No caso do Chico, psicografou. Aí chega no mundo espiritual. Ele para de escrever? Não escreve mais? Escreve. Então, tem biblioteca no mundo espiritual? Escreve, mas não do mesmo jeito que a gente escreve aqui. Beleza? Vamos lá. Tem. Quem é compositor de música continua compondo? Continua. Beethoven, depois que desencarnou, continua compondo? Continua. Melhor ainda. Quem é pintor continua pintando? Continua pintando. Melhor ainda. Continua pintando, mas ele não vai pintar do mesmo jeito que nós pintamos.
Ele não pinta como eu pinto. É isso, beleza? Vamos lá. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós temos que abandonar essa ideia infantil de que o mundo corporal é o mundo original. O mundo corporal é uma cópia muito mal feita e incompleta. Beleza. O que o Haroldo disse agora procede. E nós temos que raciocinar dessa forma mesmo. O mundo espiritual é o mundo original, é o mundo principal. E, infelizmente, as pessoas confundem muito e invertem esse raciocínio. Beleza? Adiante. Onde está a vida real? Onde está a vida real? No mundo espiritual. Por isso que ele se chama nosso lar. O seu lar não é aqui. Então, só para a gente fazer um intervalo. Todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo aqui. Bom, daí em diante, ele segue desenvolvendo essa ideia, mas o ponto principal que nos interessava a fim de explicar a diferença foi esse que nós mostramos. Afinal de contas, ele faz essa pergunta: qual é a diferença? E aqui, para reforçar a ideia relativa ao mundo principal, ao mundo original, em oposição a essa colocação que ele faz em relação a ser fumacinha e não ter nada, é justamente o contrário disso. Por ser o mundo original, por ser o mundo principal, esse mundo possui uma complexidade tal que nos escapa. Essa complexidade escapa do nosso entendimento, porque, como nós vimos, a dinâmica relativa a esse mundo se dá por processos diferentes. É por isso que as descrições tipo André Luiz, elas são problemáticas, porque elas induzem o entendimento a partir de descrições imperfeitas, necessariamente imperfeitas, que a dinâmica lá se assemelha com a dinâmica daqui. É por essa razão que Allan Kardec não se meteu com esse tipo de coisa, de maneira que, muito sabiamente, quando ele vai explorar o mundo espiritual, ele se detém, ele se limita a explorar o mundo espiritual a partir do aspecto moral, porque em relação ao aspecto moral, nós não nos confundimos. Compreendendo esse mundo a partir do aspecto moral, nós abstraímos toda essa complexidade que nos escapa. Então é o contrário, não se trata de pensar o mundo espiritual como um mundo de fumacinha que não tem nada, é o contrário, tem tudo. E esse tudo se dá a partir de uma dinâmica que nos escapa, de maneira que nós, espíritas kardecistas, abstraímos essa complexidade porque nós não temos como alcançá-la, nós não temos como compreendê-la. Qualquer descrição nesse sentido, qualquer analogia nesse sentido, é o mesmo que querer que as pessoas presas no fundo da caverna de Platão entendam o mundo fora da caverna a partir das sombras projetadas. Qualquer semelhança que aquelas sombras projetadas no fundo da caverna tenham com qualquer coisa fora da caverna, a complexidade lá fora é muito maior do que a da visão das sombras, beleza? Então era isso que nós tínhamos para comentar a partir dessa fala do Haroldo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!